Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Como é bom nós podermos saber que temos um Deus que cuida de nós. Saber que mesmo neste momento, quando estamos vivendo tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas dificuldades, quando nós podemos ver obstáculos à nossa frente, e muitas vezes nós temos algumas dificuldades. Obstáculos são aqueles que aparecem à nossa frente, mas depende de nós mesmos, ou alguém, ou o dinheiro, ou alguma pessoa pode nos solucionar ou pode nos dar a saída. Mas quando nós temos dificuldades, são aquelas que só o Senhor nosso Deus é capaz de saná-las. Quando nós podemos, quantas vezes descobrir, nesse momento de pandemia, parar um pouco para poder fazer um check-up médico, falar assim: olha, você agora tem que fazer um exame um pouquinho mais aprofundado. Sabemos que o Senhor está no controle de todas essas coisas, e isso se passou comigo nesses últimos dias, e é muito bom saber que o Senhor está no controle de todos, até quando nós nem sabemos que temos um problema, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor coloca o médico no momento certo. O Senhor coloca aquilo que nós precisamos na hora certa, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso maravilhoso Deus que tem cuidado de nós, e nós podemos cantar: quão maravilhoso, não há outro maior que o nosso Deus. Vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor, celebrar que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai em
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei. te amarei. Eu penso em Tu, eu creio em Ti, é o Pai de amor, poderoso Deus. Eu amo, eu te adoro, Ele é o Cordeiro vivo. Eu canto e louvo ao Rei que existe. Eu amo e adoro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro. Diante dele eu me provo. Ele E eu vivo está e e louvo ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo assim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Olá, irmãos, mais uma vez estamos reunidos para celebrar o Senhor. Nós temos alguns recados, como sempre, para dar a vocês. O primeiro deles, você sabe, queremos agradecer a Deus pelos irmãos, pela fidelidade de cada um, pelas contribuições que têm sustentado a nossa igreja neste momento e também servido para ajudar pessoas. Queremos agradecer a você pela sua contribuição. Que Deus te abençoe. Você sabe, a nossa conta bancária está à sua disposição. Durante a semana também sempre tem alguém aqui na igreja, no templo, onde você pode trazer a sua contribuição, avisando previamente, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Gostaria de dar um recado bastante especial também neste momento, sobre uma campanha de oração pelo Brasil, que está sendo feito por todos os batistas brasileiros. Então, do dia 5 de julho ao dia 31 de julho, portanto, são 27 dias, os batistas brasileiros se uniram para orar pelos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, separando, então, cada estado, batistas de cada estado do Brasil, para que orem em dias específicos, e então, com isso, nós teremos pessoas, batistas do Brasil todo, orando por todo o nosso país. E também foi desenvolvido um projeto muito interessante sobre 24 horas de oração, que vai começar na meia-noite de segunda-feira, desta segunda-feira. Portanto, daqui a algumas horas. Então, qual é essa campanha? Deixe-me explicar a você. Então, a Convenção Batista Brasileira, com o apoio das convenções estaduais e as associações regionais, conclamaram a todo o povo batista brasileiro a participar desse período de orações de 5 a 31/7, ok? Como eu disse, então agora, daqui a algumas horas, nesta segunda, dia 20, à meia-noite, iniciaremos então o dia de oração pelo Brasil. E quais são os motivos dessa oração? O fim da pandemia, a descoberta da vacina e cura da Covid-19,
conforme foi a proposta e o incentivo da Convenção Batista Brasileira. Nossa igreja está envolvida nisso também. Então, qual será o nosso projeto? Nesta segunda, das 17 às 18, ou seja, das 5 da tarde às 6 da tarde, eu e mais 1 ou 2 irmãos de nossa igreja estarão juntos com líderes de outras igrejas aqui do Paraná, reunidos na plataforma Zoom, em 1 hora de oração. Esse será o nosso período. Pois bem, mas nós queremos então convidar a você também, membro da nossa igreja, que participe desse tempo de oração. Mesmo você não estando conosco lá no Zoom, porque na verdade estarei eu e mais 1 ou 2 irmãos representando a nossa igreja, porque não podem ser muitas pessoas, mas nós queremos convidar você, na verdade, convocar você a também orar por esses motivos, pela nossa nação, para que essa vacina seja realmente feita e que ela possa ser aplicada e que nós tenhamos êxito com isso e a cura chegue ao Brasil e a todo mundo. Portanto, é uma iniciativa muito especial, muito bonita e extremamente importante dos batistas brasileiros, e nós não podemos ficar de fora. Queremos, então, convidar você, nesta segunda, entre 5 e 6 da tarde, que você dedique alguns minutos para orar, sabendo que nós também estaremos, neste momento, em oração. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Quero dar aqui também um outro recado importante. Na próxima sexta, nós teremos a nossa reunião, novamente pelo Zoom, nosso bate-papo pelo Zoom, onde nós estaremos tratando mais uma vez com o Humberto, o nosso cientista, sobre as questões relacionadas à Covid-19. Você sabe, nos últimos tempos, nos últimos dias, melhor dizendo, nós tivemos um acréscimo da doença aqui no nosso estado. Então, nós queremos conversar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais nesse assunto. Participe conosco, esteja presente conosco lá às 8 da noite. Quero lembrar você também que aos domingos nós temos a nossa escola dominical, que começa às 9h30 da manhã, a aula para todos, e depois às 10 da manhã nós temos a nossa aula de batismo e também os adolescentes. Essas reuniões acontecem ambas pela plataforma Zoom. Então nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por estar aqui conosco, você que tem acompanhado aqui o nosso canal, e nós gostaríamos de fazer um apelo a você também. Que você se inscreva no nosso canal. Nós gostaríamos de aumentar cada vez mais o número de inscritos. Se você fizer isso, você será notificado de todas as nossas programações. E também gostaria que você nos seguisse na nossa página no Instagram. É muito importante para nós que você nos acompanhe por lá, porque lá nós temos postado todas as notícias da nossa igreja, para que você fique inteirado, então, nos procure nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida e agora acompanhe também os outros recados da nossa igreja. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Lilica e com o Jonas e eu vim convidar todos vocês a assistirem os nossos vídeos do Central Kids para as crianças. Todos são muito bem-vindos lá e principalmente vocês, crianças, são muito bem-vindos nas nossas aulas. E pais, invistam na vida dos filhos de vocês, motivem os filhos de vocês a assistirem esses vídeos, porque vai mostrar a palavra de Deus de uma forma que eles consigam entender melhor e ser auxiliados pelo próprio Espírito Santo. Vai fazer muita diferença na vida da família de vocês. Não é verdade? Uhum. Muito bem. Então, nós esperamos você lá, hein? Fique com Deus. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Madu. E eu sou a Malu, e a gente participa de um grupo de adolescentes da Igreja Batista Central. E viemos ver 3 recados muito importantes para vocês. O primeiro é o nosso encontro, todas as terças-feiras, às 19h30, sobre a plataforma Zoom. O segundo recado é que também fazemos nossos encontros aos sábados, às 18h30, também pela plataforma Zoom. Também temos a nossa IPD, todos os domingos, às 10 horas da manhã. E também tem um recado muito importante. Jesus te ama! Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida toda
nós vamos ter 3 minutos de oração. Que você reúna com sua família aí, onde você está. E vamos colocar as nossas petições, as nossas súplicas diante do altar do Senhor. Agradecidos por mais essa semana e por mais este culto que podemos entregar ao nosso Deus. Vamos orar todos juntos em família. Olá mais uma vez, a graça e a paz de Jesus a todos. Estamos mais uma vez reunidos para glorificar o Senhor, para exaltar o nome dEle, para cultuá-lo. E eu quero aproveitar esse momento especial que nós temos para a meditação da palavra do Senhor e compartilhar com você um pouco sobre tudo que nós temos vivido. Hoje eu inicio aqui uma nova série de mensagens. Quero convidar você a estudá-las junto comigo. O meu tema será Alegria no Isolamento. E gostaria de compartilhar um pouco com você como nós podemos ter alegria neste momento que nós estamos vivendo. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração, quando medito nessas mensagens. E quero realmente que, ao final de tudo isso, você possa realmente compreender como Deus tem o controle de todas as coisas e como Deus está forjando o seu caráter durante este momento. Então, eu quero convidá-lo a estudar junto comigo. Nós vamos fazer esses estudos, todos eles, baseados no livro de Filipenses. Então, eu quero convidá-lo nessa primeira mensagem, que eu chamo aqui de uma mensagem introdutória, a meditar sobre uma afirmação, que é o tema da minha mensagem, que é
alegrem-se. No exato momento em que eu estou aqui escrevendo essa mensagem, quando eu comecei a escrever sobre isso durante essa semana que passou, os números já indicavam mais de 74 mil óbitos causados pela Covid-19 somente aqui no Brasil. No sábado, no dia de ontem, esses números já representavam quase 78 mil. Certamente hoje, domingo, esses números já se modificaram novamente. Eu me lembro de quando nós recebemos as primeiras informações através do noticiário sobre a origem dessa doença lá na China. E eu creio que tantos como eu não deram muita importância para a reportagem. Eu me lembro que a minha esposa comentou comigo que essa matéria havia passado na televisão, mas confesso que ouvi ela dizendo, mas estava envolvido com alguma outra coisa e não dei muita atenção para isso. Talvez foi o que aconteceu com você também, quando ouviu as primeiras notícias de como isso estava iniciando ali ainda na China. Mas o fato é que isso chegou de maneira avassaladora sobre o nosso país também. E aí nós começamos a usar algumas palavras, alguns termos, que acredito nunca antes tivéssemos usado ou pouco tivéssemos usado. Palavras como assim, pandemia, como assintomático, como comorbidade, como cloroquina, isolamento, distanciamento social. São palavras que de fato conhecíamos, mas são palavras que a gente não usava no nosso dia a dia. E essas palavras agora fazem parte do nosso dia a dia. Então nós passamos agora a enfrentar algo inimaginável, a necessidade do isolamento e do distanciamento social. Até então, a gente não tinha vivido essa experiência, e agora estamos vivendo isso. Foi aí, então, que a tecnologia nos levou para o mundo das lives, dos cultos online, das reuniões pelos aplicativos de internet, e assim agora nós estamos vivendo, até o presente momento. Quando imaginávamos que estaríamos vivendo uma situação como essa? E, pelo que temos percebido, ainda vamos ficar assim por bastante tempo, não é mesmo? Entretanto, mesmo diante de tudo isso, eu tenho certeza de que nós só começamos mesmo a levar essa questão mais a sério quando pessoas da nossa convivência, elas começaram a apresentar os sintomas da doença, e alguns casos até muito graves, e, infelizmente, alguns que acabaram indo a óbito. Foi nesse momento que nós começamos a sentir mais o impacto. Veja, quando tudo começou lá na China, recebemos as primeiras informações pelo noticiário, nós, de verdade, talvez não nos importamos muito. Mas quando isso começou a bater na nossa porta, nas nossas casas, para ser mais específico, nas nossas famílias, isso começou a tomar uma proporção diferente no nosso coração e nas nossas emoções. Eu me lembro, por exemplo, quando o Humberto, o nosso vice-presidente aqui na igreja, mandou uma mensagem para mim, dizendo o seguinte: pastor, eu acredito que dentro de poucos dias nós precisaremos parar com os nossos cultos presenciais. Me lembro de ter respondido para ele algo do tipo: será mesmo? Será que isso vai ser necessário? É porque exatamente nós não tínhamos ainda a dimensão do que isso nos levaria. Pelo menos no meu conhecimento, né, na minha forma leiga de enxergar, eu não tinha ideia de até onde isso poderia nos levar. E acredito que, como eu, muitos de vocês que estão me ouvindo também não imaginavam isso. Bom, o fato é que tudo isso agora está nos conduzindo ao que nós temos chamado de o novo normal. Então, o novo normal significa que daqui para frente, aquilo que era extraordinário vai se tornar ordinário. Ou seja, aquilo que fazíamos de vez em quando diante de uma necessidade, agora vai se tornar regra nas nossas vidas. Nós vamos viver agora, estamos experimentando, e entendo que isso será daqui para frente, um novo estilo de vida, ao qual nós estamos gradativamente adotando em nossas vidas. É claro,
para todos nós que, enquanto as vacinas não forem testadas, não forem realmente aprovadas pelas organizações de saúde do mundo todo, e as pessoas não receberem essas vacinas, nós vamos continuar a enfrentar essa situação assim como ela está. Então, nós teremos momentos melhores, momentos piores, como temos percebido, mas o fato é que nós vamos continuar a enfrentar essa situação. E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque não há dúvida de que isso mexeu com a nossa realidade. Nós fomos forçados pela situação a readequar o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver. E isso tem gerado uma tremenda onda de insatisfação nas pessoas ao redor. E temos visto um alto índice de depressão por todos os lados, de vários tipos e de várias origens. Foi diante, então, desse quadro, dessa situação, após estudar um pouco, refletir um pouco sobre tudo isso, experimentar na pele, por assim dizer, e ouvir outros líderes cristãos, pastores, pregadores, respeitados, servos e servas de Deus, que eu senti o desejo de compartilhar com você como nós conseguiremos viver o isolamento com alegria debaixo de uma perspectiva bíblica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como nós vamos conseguir passar por esse momento, enfrentar essa situação, sair vitoriosos, se nós não buscarmos na palavra de Deus as melhores orientações. Nós, como cristãos, temos essa maravilhosa ferramenta, as orientações do Senhor. E é nelas que eu gostaria de a elas que eu gostaria de recorrer aqui, para que nós pudéssemos, então, compreender aquilo que Deus tem a nos falar, para que possamos viver este momento de uma maneira muito melhor. Desde já também eu preciso dizer que eu não prego aqui uma mensagem com uma postura de alguém que já aprendeu tudo. Não é o fato de eu estar com a minha mente aqui fincada nesses estudos que faz com que eu tenha aprendido tudo. Muito pelo contrário. São esses estudos que estão abrindo a minha mente também, gradativamente, para entender a ação de Deus nesse momento. Estou dizendo isso porque eu também fico aflito, como qualquer um de vocês, diante dessa situação, e eu não pretendo, então, aqui ser um teórico que fica de fora apenas apontando os sentimentos, mas eu sou uma pessoa que também sofro junto com todos, ansioso por uma solução definitiva para que essa doença seja, de fato, totalmente erradicada. Então, o meu desejo é que, ao final dessas 5 mensagens que eu pretendo pregar, então pretendo falar em 5 aspectos aqui, juntos nós possamos encontrar a nossa alegria, o nosso contentamento na pessoa de Jesus que cuida de nós e que tem o controle da história. Embora às vezes eu acredito que nós nos esqueçamos disso. Muito bem. Tendo dito essas palavras iniciais a você, eu quero agora entrar em alguns assuntos para que nós possamos entender como nós podemos ter alegria no isolamento. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você aqui é que existe uma coisa natural em todos nós que eu chamo aqui de a busca da felicidade. É claro para todos nós que a gente vive hoje numa era de extremo avanço tecnológico. Então, aviões, navios, carros luxuosos, computadores, celulares de última geração, enfim, todo tipo de tecnologia temos hoje ao nosso serviço, ao nosso favor, à nossa disposição, nos mais diversos segmentos, além do avanço da ciência e de tantas outras coisas que existem para nos produzir conforto e prazer. Então, olhando por esse aspecto, esse mundo teria tudo para ser um mundo feliz. Afinal de contas, essa foi sempre a busca do homem, a felicidade. Na verdade, tudo que o homem faz é em busca de uma vida melhor. Veja que eu não estou dizendo que isso é ruim. Pelo contrário, isso é bom. O homem tem proporcionado coisas muito importantes para que nós possamos viver de uma maneira melhor.
Foi Deus quem dotou o homem do conhecimento para que ele fizesse essas coisas. Na verdade, a busca da felicidade é um estudo constante da humanidade. E eu gostaria de compartilhar isso com você a partir de alguns exemplos. Então, acompanhe comigo aí na tela. Eu vou colocar algumas informações a você para que você reflita junto comigo sobre como o homem vem ao longo da história estudando meios, formas de encontrar a felicidade. Veja só. Por exemplo, em 1516, acompanhe comigo aí, o inglês Thomas More, ele escreveu um livro chamado Utopia. Ele imaginou que o mundo pudesse ser uma ilha onde não haveria desordem, nem ódio, nem necessidade de leis e tribunais, e assim o oxigênio da vida seria simplesmente apenas o amor. Agora, observe, por exemplo, um francês chamado Auguste Comte. Ele é o fundador da sociologia, ele é o pai do positivismo, e ele, no século XVII, quando ele viveu, ele disse que o mundo poderia ser feliz com a erradicação da ignorância através da educação. Portanto, Auguste Comte vai dizer o seguinte, que pela educação nós vamos erradicar a ignorância e aí vamos chegar a um patamar de uma sociedade completamente feliz. Já, por exemplo, o alemão Karl Marx, ele disse que o mundo ideal seria aquele onde as classes burguesas não mais existissem e todos fossem proletariados, propondo assim uma sociedade igualitária. Olhe, por exemplo, o que diz o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um suíço. Ele dizia que o homem é bom por natureza. E o inglês John Locke, ele diz o seguinte, que o homem é um produto do meio e que se construísse um paraíso, poderia ser perfeitamente feliz. Muito bem. Eu coloquei esses estudos para que você olhe, para mostrar como o homem, ao longo da história, tem buscado a felicidade, ou buscado meios onde a felicidade pudesse ser o objetivo final ideal para a vida do homem. Entretanto, a gente sabe que o homem não pode ser feliz sem Deus. Isso significa que conhecimento, cultura, ciência não são instrumentos suficientes para mudar as estruturas sociais. Então, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. Não são instrumentos suficientes. Essas coisas são importantes, elas ajudam, mas elas não são um fim em si mesmo. Se você olhar para o Salmo 51, versículo 5, lá o salmista diz o seguinte, eu estou lendo aí na nova versão transformadora. Veja aí, diz assim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, esse texto ele mostra que o homem foi concebido em pecado e por isso a sua inclinação natural é para o mal. Então, a gente entende, presume do texto que se o homem ele é nascido e a sua inclinação natural é para o mal, não importa o que ele venha fazer, em algum momento a sua própria natureza pecaminosa vai desvirtuá-lo, vai conduzi-lo ao erro, que nós entendemos biblicamente como o pecado, e aí isso naturalmente vai corromper aquilo que ele considera como felicidade. Mas o fato é que o homem, ele vive constantemente, então, na busca do prazer. E, então, o que o mundo faz diante disso? O mundo tenta, das mais diversas formas, oferecer felicidade, prazer, satisfação ao homem. Entretanto, nada, absolutamente nada do que o mundo possa oferecer nos satisfaz plenamente, porque, voltando para o Salmo 51, porque o pecado nos cegou. Nós fomos nascidos, nós fomos gerados em pecado. A gente vive numa busca constante por satisfação pessoal através do uso e do abuso das pessoas.
É assim que nós vivemos. O Lutero escreveu algo muito interessante sobre isso. Olha que frase fantástica disse Lutero. O pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. O pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. Isso é muito interessante, essa fala de Lutero é muito interessante, porque isso vem ao encontro do que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que no fim dos tempos, Paulo diz a Timóteo, os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o que diz o texto, acompanhe a leitura comigo. Estou lendo aqui na NTLH, uma tradução para os dias de hoje. Diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E ele termina dizendo: fique longe dessa gente. Você percebeu? Paulo está orientando para Timóteo e mostrando para ele, olha, no fim dos tempos, as pessoas agirão, terão uma conduta reprovável diante de Deus. Isso vai causar uma tristeza, porque é o que o pecado gera nas pessoas. E as pessoas, então, como elas vão tentar tampar esse buraco que o pecado está gerando dentro delas? Através de prazeres deste mundo, não importa a que preço venha a ser. E isso, então, é o tipo de busca de prazer, de felicidade, que as pessoas vão fazer para tentar preencher o vazio que está dentro delas. Então, quando eu leio um texto como esse, e dentro de tudo que a gente falou até aqui, então, às vezes eu me pego pensando, o que faz, por exemplo, um artista famoso suicidar-se? O que leva, por exemplo, um atleta de renome a envolver-se nos piores casos de promiscuidade que possa se imaginar? O que faz, por exemplo, um cantor pop de expressão mundial ser destruído pelas drogas, pelo álcool? O que leva, por exemplo, um político que já é rico a envolver-se em escândalos financeiros milionários? A resposta está exatamente para todos esses dilemas num só aspecto. É que nenhum sistema desse mundo conseguiu dar soluções aos anseios do coração da humanidade. A resposta só pode ser essa. Porque o homem tem feito N coisas ao longo da história, e o homem continua se afundando nos problemas, numa autodestruição. Isso significa dizer que tudo isso são coisas de prazeres momentâneos, coisas que não satisfazem o homem por completo, não preenchem a sua alma. E por isso, o homem, então, continua nessa busca inconstante, que ele só encontraria resposta na pessoa de Deus. Então o homem destrói o ecossistema, o homem produz as guerras, ele manipula as massas para o seu próprio interesse, e com isso ele se mantém em constante decadência. E nem mesmo as religiões existentes no mundo conseguem satisfazer o homem. Muitas pessoas vão às religiões não por causa do seu Deus, mas em busca da sua própria felicidade. E é justamente por conta dessa insatisfação que temos vivido debaixo de um extremo caos religioso em todo o mundo. Sabe o que é pior no meio de tudo isso? É que a insatisfação pela vida que se vive tem sido cada dia mais precoce. A cada dia nós vemos cada vez mais jovens e adolescentes perdidos nos vícios das drogas, do álcool, do cigarro. Temos visto tantos jovens e adolescentes se prostituindo, tantas famílias destruídas, enfim, tanta pobreza moral, tanta pobreza social e espiritual no meio da sociedade moderna. Então, é em meio a esse contexto de desesperança
que eu me proponho aqui a falar com você sobre a alegria verdadeira, que até parece um artigo de luxo, não é mesmo? Até parece uma coisa inatingível, inalcançável, parece uma utopia, enfim. Mas eu preciso dizer algo aqui a você muito importante. A alegria verdadeira existe sim. Essa alegria vem de Deus e ela pode invadir as nossas vidas e pode nos libertar da infelicidade se nós permitirmos que Deus faça isso em nossas vidas. Então eu quero agora aqui compartilhar com você sobre a alegria, a partir do ponto de vista do apóstolo Paulo. E eu, como disse ao início, quero usar a carta de Filipenses, escrita por Paulo, para nos ajudar nesse sentido. Se existe alguém na Bíblia que pode nos ensinar alguma coisa sobre o que é viver sob o sofrimento mais extremo, e mesmo em meio ao isolamento, e assim mesmo manter a alegria, essa pessoa é o apóstolo Paulo. Sabe, Paulo sabia o que era ficar isolado. Por muito tempo ele permaneceu preso, distante dos seus irmãos, separado dos seus amigos mais íntimos, aquelas pessoas a quem de fato ele tanto amava. Mas não pense que esse isolamento fez com que Paulo esmorecesse, fez com que Paulo desanimasse, se entregasse a uma depressão, achando que Deus tinha abandonado ele, tinha se esquecido dele. Pelo contrário, Paulo fez da dificuldade uma oportunidade. E foi na prisão que ele nos brindou com os seus ensinamentos mais preciosos, através de uma carta como essa de Filipenses, mostrando que, acima das circunstâncias, acima das pessoas, acima dos bens materiais, acima da ansiedade, Deus estava com ele e o fortalecia e o ensinava como viver de maneira alegre, mesmo em meio ao isolamento. Então, mesmo em meio àquela dor, aquela situação de sofrimento, de distanciamento social, Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que é exatamente o texto que eu quero falar com você aqui nessa mensagem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Muito bem. Me deixe fazer uma pergunta aqui a você para iniciar um novo aspecto aqui da nossa mensagem. A pergunta é: você é uma pessoa alegre? Então, me permita iniciar esse ponto agora com essa pergunta de forma muito direta para que você reflita aí em sua casa enquanto ouve essa mensagem. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Agora, por favor, não me responda ou não responda aí a você mesmo rapidamente. Reflita um pouco sobre essa pergunta. Para ajudar você a refletir, deixe-me perguntar isso de uma outra maneira. As pessoas que te rodeiam, as pessoas que estão com você, que convivem aí ao seu lado, elas veem você como uma pessoa alegre? Longe do palco, longe dos holofotes. Quando nós tiramos as nossas máscaras, obviamente aqui não estou falando literalmente aquela máscara que temos usado como proteção, mas aquela máscara de artista, simbolicamente falando, metaforicamente falando, que nós utilizamos muitas vezes na frente das pessoas, ou seja, quando nós nos despimos e nos tornamos simplesmente nós mesmos, naquele momento em que estamos sozinhos, as pessoas que estão mais próximas a nós, que nos conhecem na intimidade, elas nos reconhecem como pessoas alegres? Elas olham para nós e dizem assim: olha, o Elias é uma pessoa alegre, eu convivo com ele. Ele está comigo aqui todo dia em casa, nós vivemos juntos. Ele é uma pessoa alegre. A pessoa pode dizer isso ao meu respeito? Elas podem dizer isso ao seu respeito? Como eu já disse, quando nós olhamos o mundo que nós estamos vivendo, nós pensamos se é possível mesmo viver de uma maneira feliz, de sermos alegres, no meio de tanta violência, de tanto medo, de tanta promiscuidade, de tantos males que estão em ação dia após dia diante dos nossos olhos, e agora também diante dessa terrível pandemia que se espalhou por todo o planeta e que nos distancia e que também nos assusta. Eu sei que a maioria de vocês já conhece a história do hino Sou Feliz, mas vale a pena recordá-la aqui nessa mensagem, neste momento.
O hino Sou Feliz, ele diz o seguinte, na primeira estrofe e no refrão. Estou usando aqui o inário para o culto cristão dos batistas. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí no refrão ele diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sei que muitos de vocês já sabem em que circunstâncias esse hino foi escrito, mas, por favor, deixe-me relembrá-lo e também contar para aqueles que não sabem. Quando nós olhamos para uma poesia como essa, logo nós pensamos que o autor estava no auge da sua felicidade, vivendo um momento maravilhoso, um momento especial da sua vida. Mas a história conta que no século XVIII, a família de Horatio Gates Spafford, imagino que seja assim que se pronuncie o seu nome, viajou de navio para um passeio de férias. E a história conta que no meio da viagem o navio naufragou e as suas filhas morreram e somente a sua esposa escapou. Pois bem, foi em meio a essa dor aguda, em meio a esse sofrimento tremendo, que ele escreve, movido pelo seu sentimento, a poesia desse hino incrível. E ele diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Assim, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, pode ser que não esteja feliz exatamente agora. Talvez você está vivendo um momento de extrema tristeza, um momento de sentimento de solidão, um momento de depressão, um momento de dor, algo que está aí afligindo o seu coração diante do que estamos vivendo. Essa história pode se encaixar e pode falar fortemente a você também. Por isso eu perguntei ao início se você é feliz e não se você está feliz. Eu perguntei se você é alegre e não se você está alegre. Eu preciso deixar muito claro a você que a instabilidade é uma coisa natural em todos nós. Então, há dias em que você está melhor e há dias em que você está pior. Isso é natural. E a Bíblia mesmo nos ensina isso, e Davi prova isso, por exemplo, né? Usando o salmista Davi para exemplificar isso que estou dizendo, quando ele vem a salmodiar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele disse isso lá no Salmo 30, no versículo 5. O que Davi está nos ensinando é o seguinte, olha, realmente existem momentos que são mais difíceis do que outros, mas acredite, amanhã Deus tem algo novo e preparado para você. Durante esse período de isolamento e distanciamento social, as pessoas têm experimentado crises emocionais seríssimas. Nós fomos feitos para viver em comunidade, e isso tem sido afetado por causa da pandemia. Nós somos seres relacionais, então muitas pessoas estão tristes e se sentem emocionalmente afetadas por causa do isolamento e do distanciamento social. Então eu quero convidar você a refletir nessas mensagens sobre qual a verdadeira fonte da sua alegria. Se ela estiver baseada em pessoas, em coisas, em circunstâncias, você realmente sofrerá a ponto de perder a sua esperança. Mas, se ela estiver firmada em Jesus, você vai encontrar a motivação certa para enfrentar esta situação. Portanto, eu quero ajudar você a entender tudo isso através dos ensinamentos do apóstolo Paulo na sua carta escrita aos crentes filipenses. Como eu já disse, se existe alguém que entendia sobre isolamento, sobre distanciamento social, sobre sofrimento, essa pessoa era o apóstolo Paulo. Por diversas vezes ele esteve preso. E durante esse tempo que esteve preso, ao invés de ficar apenas lamentando e chorando, embora as cartas demonstram que ele também passou por isso, mas ele não se ateve, ele não ficou preso a isso. Muito pelo contrário, foi durante este momento que Paulo, então, encontrou a oportunidade maravilhosa de produzir aquelas cartas que nós conhecemos como as cartas da prisão, que foram Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Aqui vamos estudar nessas mensagens. Então, com esses escritos, ele nos encheu de conhecimento e de esperança.
e nos ensinou lições preciosas de como viver contentes em meio à dor, em meio ao isolamento e em meio ao sofrimento. Então, nessa mensagem introdutória, eu quero refletir com você agora 3 coisas que estão escritas aí, no versículo que já citei, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A primeira coisa que eu quero falar para você, que está inserida aí no texto, é que a alegria é um imperativo. A alegria é um imperativo bíblico que nos chama a vivê-la independentemente das circunstâncias. Veja o que Paulo diz de maneira muito enfática aí no versículo 4 de Filipenses 4. Alegrem-se, novamente direi, alegrem-se. Agora, observe que não é uma coisa irracional, sem orientação ou sem sentido. Não é. A alegria é uma coisa que está ligada, a alegria é inerente à fé cristã. A Bíblia é repleta de ensinamentos, de orientações, no sentido de nos mostrar como a alegria deve ser uma experiência natural da vida de um cristão. Deixa eu mostrar isso para você aqui, através de alguns exemplos bíblicos. Veja só. Veja a maneira, por exemplo, como Davi mostra nos Salmos que a alegria de Deus é compartilhada a nós através de uma experiência constante e que é produzida ao longo da caminhada com Ele. Eu acho esse versículo muito interessante. Olha, por exemplo, o Salmo 16, versículo 11, como Davi fala sobre isso. Ele diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Davi está nos ensinando que a alegria ela é produzida numa jornada, numa relação diária e constante com o Senhor. É vivendo com Ele o dia a dia. E viver com Deus o dia a dia mostra que em alguns momentos nós vamos passar por tristeza, mas tendo Deus caminhando conosco ao nosso lado, Ele vai produzindo o amadurecimento no meio do sofrimento. E isso vai começar a produzir em nós a alegria que o Senhor nos proporciona. Observe também como o Evangelho do próprio Cristo que nos alcançou são as boas novas da grande alegria, de grande alegria. Foi Ele mesmo que disse isso. Lembram-se daquele anjo, né, que falou essas palavras quando divulgou aos pastores no campo que Jesus iria nascer? Os pastores, nas suas palavras, estão dizendo que esse menino que vai nascer, esse Cristo, não é, que é o Senhor deste evangelho que pregamos, ele vai produzir em nós um tipo de alegria que as pessoas desse mundo jamais tinham experimentado antes. Olha o que é que diz Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Viu? Ele fala de uma alegria nova que está surgindo para todo o povo. Um outro exemplo, por exemplo, seria lá quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma, e ali ele dá orientações no sentido de dizer que não são as coisas e nem as regras desse mundo que trarão alegria às vidas das pessoas. Então ele diz assim, lá em Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Finalmente, quando a gente olha aqui para Gálatas, nós vemos novamente ali o apóstolo Paulo nos dando uma das suas lições mais profundas a respeito da mudança que é operada em nós a partir do momento em que permitimos que as ações do Espírito Santo moldem as nossas vidas, ao invés da nossa própria natureza nos guiar. Então ele fala daquele conflito que existe entre a carne e o Espírito, e ele mostra o que o Espírito pode produzir em nós. E ele chama isso de fruto do Espírito, e ele inclui a alegria como um dos gomos, por assim dizer, desse fruto. Olha o texto, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas
não há lei. O cristão, ele precisa compreender que mesmo na dor, existe um propósito de Deus. Não é apenas aceitar isso como uma frase cristã de efeito. Não, porque nós dizemos isso, olha, Deus está te provando no meio deste momento, Deus sabe todas as coisas, né? Estamos passando por isso, mas Deus tem o controle de tudo. Não é apenas uma frase cristã de efeito, é realmente nós compreendemos a verdade que existe nessa afirmação. Nós precisamos mesmo nos entregar à verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito lá em Romanos 8. O objetivo de Deus em relação a nós é o de nos purificar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter e também nos proteger de pecar. É por essa razão que eu acredito que é muito difícil aceitar que alguns cristãos nunca consigam mudar o seu jeito de ser e continuem sempre sendo pessoas carrancudas, de caras fechadas, gente mal-humorada, de pavio curto, gente incompreensível, gente inconstante. É muito difícil aceitarmos isso quando olhamos exemplos, como vimos nos textos que acabei de citar. É preciso que a gente permita a ação completa do Espírito Santo em nossas vidas, para que o nosso caráter seja moldado e que nós possamos irradiar a alegria a todas as pessoas que estão ao nosso redor. O segundo ensinamento que esse versículo de Filipenses 4:4 tem para nós é que a alegria vai além das circunstâncias. Paulo diz no texto, alegrem-se sempre. Isso pressupõe constância da nossa parte. Significa que ser cristão não é ser poupado dos problemas, mas é ser consolado em meio aos problemas. Eu acredito que um dos exemplos bíblicos mais notáveis quanto a isso é o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o que aconteceu na vida de Daniel. Você se lembra, Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a prostrar-se diante da gigantesca estátua de Nabucodonosor, e por isso eles foram condenados a serem lançados numa fornalha de fogo. Daniel tinha um compromisso com Deus e consigo mesmo de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E então ele foi condenado também por essa prática. Agora, observe, nem Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados da fornalha de fogo, e nem mesmo Daniel foi poupado da cova dos leões. Entretanto, Deus estava na fornalha e Deus também estava na cova. Você deve se lembrar também que quando o povo de Israel viveu aquele período de 40 anos de peregrinação durante o deserto, a coluna de fogo de Deus à noite e a nuvem do Senhor de dia nunca se apartou do arraial. Há um outro exemplo muito interessante também, na pessoa de Jesus. Quando Jesus orou no Getsêmani, a ponto de deixar verter gotas de sangue o seu suor, ele pediu na sua oração, você deve se lembrar disso, que o Pai lhe afastasse aquele cálice terrível que ele deveria enfrentar da sua própria morte. Mas ele realmente precisava enfrentar tudo aquilo por nós. Mas ainda assim o Pai se faz presente quando diz, lá em Lucas 23:46, o texto, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o que aprendemos? Aprendemos que Deus ele não promete para nós uma caminhada fácil, mas Ele promete a nós uma chegada segura. E a isso que nós devemos nos firmar. Deus não promete a nós ausência de lutas, mas Ele promete vitória certa. Então, a nossa alegria precisa transcender as circunstâncias, as pessoas, as coisas materiais e até mesmo a nossa ansiedade, que são assuntos que pretendo tratar nas próximas mensagens. Me permita insistir mais um pouco com você a respeito disso. Você se lembra, por exemplo, da história fabulosa de José do Egito? Você se lembra que ele foi tirado do seu pai, vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi punido injustamente pelo seu chefe lá, Potifar, ele foi lançado no cárcere real e nem por isso ele perdeu a sua alegria, ou tornou-se um homem frustrado ou traumatizado, de forma alguma. Pelo contrário, em todos os momentos,
ele fez das circunstâncias oportunidades. Quando ele foi promovido ao posto de vice-rei do Egito, ele tinha diante de si uma tremenda oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas qual foi a sua postura? A sua postura ficou estampada na resposta que ele dá aos seus irmãos. Esse é um texto de arrepiar. Ele diz lá em Gênesis 50, 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, nós vemos aqui a postura, a reflexão de um homem que entendeu que, ao invés de lamentar-se sobre as circunstâncias que lhe vieram, e que não foram poucas, difíceis, durante muitos anos, ele entendeu aquilo como um propósito de Deus, para que ele chegasse até aquele momento, e agora vivesse aquela experiência. Então, os problemas da vida não podem tirar a nossa paz e nos lançar num poço de amarguras, de maneira alguma, porque nós estamos firmados no Senhor, e o Senhor é a nossa alegria. A gente tem que tirar proveito dessa constante presença de Deus ao nosso lado, dentro de nós. Nós devemos colocar toda a nossa ansiedade sobre Ele, e Ele cuidará de nós, como escreveu Pedro. Então, nós precisamos refletir o momento que estamos vivendo. A gente tem ouvido dizer que nunca mais seremos os mesmos após essa pandemia. Todos nós estamos dizendo isso. Mas eu fico aqui me perguntando, até que ponto realmente isso é verdade? Será que aprenderemos somente depois que tudo passar? Será que nós já não podemos começar a praticar isso, entendendo que Deus está no controle desse momento e está nos convidando a experimentar da sua gloriosa presença nas nossas vidas, nos proporcionando já alegria em meio ao isolamento? Se a sua resposta é sim, então me deixe convidá-lo agora a responder a um teste a esse respeito. E aí então você vai poder medir aí no seu próprio critério como está a sua relação com isso. Por exemplo, como você tem utilizado o seu tempo? Você tem lido a Bíblia? Você tem aproveitado para orar mais? Você tem lido a bons livros? Você tem aproveitado para se aprofundar, para estudar mais alguma coisa que você já estava mesmo precisando estudar? Você tem aproveitado, por exemplo, as ferramentas que a nossa igreja tem oferecido a você, além dos cultos de domingo, para acompanhar e aplicar tudo isso na sua vida? Se você é um membro de uma outra igreja, essa pergunta também serve a você. Você tem aproveitado as ferramentas que a sua igreja tem te proporcionado para crescer espiritualmente? Nós aqui na igreja temos feito várias coisas, além do culto de domingo à noite. Nós temos as programações dos jovens, dos adolescentes, nós temos também a nossa escola bíblica dominical, nós temos também o nosso bate-papo com convidados especiais e pessoas muito experimentadas que têm falado conosco às sextas-feiras à noite, através do Zoom. A minha pergunta é, você tem participado? Nós temos tido um grupo muito pequeno de irmãos envolvidos nisso. Então, essa é a pergunta que eu quero convidar você a refletir. Você tem desfrutado de um tempo de comunhão em família? Não é todo mundo sentado em casa, cada um no seu celular. Eu estou dizendo um tempo de comunhão em família. Você tem comunicado do amor de Jesus às pessoas com quem você tem se comunicado virtualmente? Eu creio que uma resposta sincera a perguntas como essas vão determinar se nós estamos realmente aprendendo alguma coisa, alguma lição durante essa pandemia, ou se nós estamos apenas vivendo dia após dia, esperando que tudo isso acabe logo. Portanto, é tempo de você refletir, porque a alegria do Senhor é uma alegria que está sempre conosco, mesmo diante dos momentos difíceis. O terceiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com você, que nós aprendemos neste versículo de Filipenses 4:4, é que a alegria, e ele está dizendo isso no texto claramente, a alegria está em Cristo. Esse é o terceiro e último aspecto que eu desejo compartilhar. É sobre essa necessidade de compreendermos qual é a fonte da nossa alegria, ou seja, de onde vem a sua alegria? De onde vem a nossa alegria? No texto, Paulo diz,
Alegrem-se no Senhor. Paulo está nos ensinando, então, que não se trata aqui de uma alegria oferecida pelo mundo, até porque ele nem mesmo a conhece. O mundo não conhece esse tipo de alegria. E por essa razão, o mundo não pode tirar isso de você. Ela é como um segredo que está guardado aí no seu coração, que Deus colocou, e ninguém pode tirar, nem mesmo o mundo. Esse é um dos valores preciosos que nós temos em Cristo Jesus. Aquele que não tem a Cristo não tem a alegria que só Ele pode dar. E por isso pode passar por momentos felizes, mas não é plenamente feliz, porque a plenitude da alegria transcende esse mundo. Ela vai além deste mundo. Quando Ele nos salvou, através de Jesus, Deus nos concedeu a vida eterna. E aí, as alegrias deste mundo são para este mundo. Mas a alegria que nós temos no Senhor, essa é para a eternidade. Em toda a carta aos Filipenses, a gente vê que Paulo ele está vivendo em cadeias, ele está pressentindo o tempo da sua morte. Você pode imaginar dor mais terrível do que pressentir que a morte está chegando? Ele não estava recebendo o apoio necessário da igreja cristã que estava estabelecida em Roma, onde ele estava preso, não porque a igreja não queria ajudá-lo, mas porque a igreja não tinha acesso para ajudá-lo. Mas ainda assim, em meio a tudo isso, as palavras de Paulo são como as que estão, por exemplo, em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou o que está escrito no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é por essa razão que ele tinha total autoridade para nos chamar à reflexão, dizendo o que está escrito aí, em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse chamado de Paulo, ele é dirigido a toda a igreja. E ele se relaciona com o que ele diz lá no capítulo 3, no versículo 1, e também no capítulo 4, no versículo 1. Está interligado, é o que eu estou querendo dizer. Porque esses versículos têm exortações semelhantes. Lá no Filipenses 3:1 ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E lá no Filipenses 4:1 ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, os apelos de Paulo para alegrar-se, eles não se fundamentam aqui num mero, vamos dizer assim, otimismo natural, como se ele estivesse convidando o povo de Filipos para ver um mundo cor-de-rosa. Não é isso. Havia muita perseguição e muita oposição na cidade de Filipos contra a igreja. Olha, por exemplo, o que é que diz aqui o capítulo 1, nos versículos 27 ao versículo 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, você percebe aí a questão do distanciamento, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também, observe, de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem, observe mais uma vez, que ainda enfrento. Então, a chave da alegria de Paulo está aqui no temor no Senhor. E esse termo no Senhor é muito importante para que possamos entender que não é qualquer tipo de alegria, não é a que o mundo oferece, é a alegria no Senhor. Então, era a fé dos crentes filipenses no Senhor Jesus que tornava a chamada, era a fé no Senhor Jesus que chamava aquela igreja à alegria e tornava tudo aquilo em algo prático e realista no enfrentamento das perseguições. Eles tinham alegria, mesmo enfrentando as lutas. É interessante que sobre esse tema, certo teólogo, que eu não me recordo o seu nome, então eu apenas vou fazer aqui a citação dele, ele diz algo muito interessante, que é o seguinte: os apelos de Paulo à alegria nunca são meros encorajamentos. Eles atiram as igrejas desanimadas de volta ao seu Senhor.
Estes apelos são, acima de tudo, apelos de fé. Então agora eu pergunto: Cristo tem sido a sua alegria? Nos momentos de felicidade ou de tristeza, você tem agido com fé? E você tem glorificado a Deus, como ensina Tiago, capítulo 1, versículo 2? Lá diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você está triste hoje porque você não pode viajar, porque você não pode ir ao shopping, porque você não pode ir ao restaurante da sua preferência, porque você não pode visitar os seus parentes? É claro que todas essas coisas são boas, são especiais nas nossas vidas, elas também nos alegram, elas também nos proporcionam momentos de prazer e, de fato, são coisas importantes, mas a nossa alegria não pode depender destas coisas. Então, se você está sofrendo demais porque essas coisas não estão acontecendo, é bom você rever esse texto. A sua alegria deve estar no Senhor. Reveja as suas motivações, reveja a sua relação com o Senhor. É nele que deve estar a sua alegria. Muito bem, eu quero concluir agora dizendo que tudo isso aqui é apenas uma introdução daquilo que quero falar em algumas mensagens com você. Você pode estar, por exemplo, hoje, correndo o risco de perder aquilo que lhe pertence, a alegria que Deus lhe deu. Existem hoje, sabe, muitos cristãos que estão sendo roubados em sua alegria. Existem ladrões que estão literalmente invadindo as nossas almas e levando o bem mais precioso que temos, porque muitas vezes estamos permitindo que isso aconteça. Há muitos cristãos tristes, cabisbaixos, abatidos pelas circunstâncias da vida, magoados com pessoas, frustrados com as suas conquistas ou pela falta delas. Outros estão tristes pelo momento tão difícil que estamos atravessando e por isso estão perdendo a esperança. Portanto, eu quero dizer a você aqui nessa noite: não perca a sua esperança, não desista, não desanime. Se você estiver nessa situação, eu desafio você a meditar conosco nesses domingos, nessas reflexões, e a fazer das palavras do salmista Davi a sua oração como um propósito de mudança radical para a vida. E é com essas palavras que eu quero encerrar. Davi diz o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu espero de verdade que essas palavras, que essa mensagem possa ficar aí no seu coração, que você não permita que a sua alegria seja tirada de você, que a sua alegria esteja no Senhor, que a sua alegria seja uma alegria permanente, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, que ela não seja abalada pelas dificuldades, mas que elas estejam firmadas em Cristo Jesus, que você possa renovar a sua alegria dia após dia, de acordo com aquilo que o Senhor vem fazendo em sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, pedir a Deus que o abençoe, que o guie, que direcione a sua vida, e que você possa olhar para dentro de si, e que você possa observar onde está o foco, onde está o marco, a essência da sua alegria. Tenho certeza que se ela for Cristo Jesus, você vai enfrentar este momento muito bem. Quero orar por sua vida. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque somos guiados, dirigidos pelo teu Santo Espírito. Ela nos ensina, Pai, como devemos viver. E aqui estamos aprendendo que podemos ter alegria no Senhor, que a alegria é algo do cristão, é algo nosso que foi colocado em nós pelo Senhor. Nós entendemos, Deus, também que essa alegria deve ser uma coisa constante em nossa vida. E que essa alegria é no Senhor, não no mundo, não nos prazeres que Ele nos oferece, não nas circunstâncias, nos bons momentos que vivemos, mas em toda e qualquer circunstância, nós podemos desfrutar da alegria do Senhor. Nos abençoa, Pai, nos guia, que nessa semana que iniciamos, ainda vivendo esse distanciamento social, todo este isolamento, tomando todos esses cuidados que têm sido tão necessários, nos ajude, Pai, nessas circunstâncias todas, a que nós possamos estar confiados, esperançosos e alegres no Senhor,
por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos, Deus, pela sua palavra, que enche o nosso coração novamente de esperança e nos traz para perto do Senhor, onde nós podemos estar seguros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar.
Pai de amor, Pai de imensa bondade, graças te damos porque o Senhor é bom e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Graças te damos, Senhor, porque mais um dia podemos estar reunidos em família para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia, onde podemos mais uma vez sentir o teu toque, sentir o teu cuidado, sentir os seus olhos sobre nossas vidas e termos a certeza que nada podemos ou temos escondido do Senhor, porque o Senhor nos vê por inteiro. Ó Pai, muito obrigado mais uma vez. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana de bênção e de vitória para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Tchau, Ótima professor. semana. Tchau, gente.